Graça e paz, amém, irmãos? Amém? Você está aí? Tem alguém feliz com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Bom é estarmos aqui mais uma vez e é uma grande alegria para mim poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu quero ser breve nessa noite, hoje culto de Santa Ceia. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Lucas, capítulo de número 19. Lucas, capítulo de número 19. É um texto conhecido por todos nós, mas eu creio que Deus irá falar ao nosso coração. Lucas, capítulo de número 19. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim o texto: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Versículo 3. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Em algumas traduções diz: convém pousar na tua casa. Versículo 6. Ele então desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém defraudei alguma coisa ou extorqui alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje, repita comigo, hoje, houve salvação nesta casa. Porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E você diz amém. Irmãos, Lucas, ele é o único escritor que vai relatar essa história. Lucas, ele escreve 2 livros, o Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. Lucas, ele foi um grande historiador, pesquisador do ministério de Jesus. É importante dizer que Lucas não andou com Jesus enquanto Jesus estava vivo. Porém, acredita-se que Lucas, ele se converteu por intermédio de Paulo. Não é à toa que o próprio apóstolo Paulo chama de médico amado. Talvez por ser médico, Lucas, ele escreve com tamanha riqueza de detalhes o seu evangelho e o livro de Atos. Lucas, ele deixa para nós muitos detalhes e somente ele escreve essa narrativa. A Bíblia não menciona, mas provavelmente essa era a última semana de Jesus antes da cruz. Amém? Você está aí ainda? Provavelmente essa era a última semana de Jesus. E Jesus estava indo em direção a Jerusalém para padecer tudo aquilo que a própria palavra diz. Então essa era a última vez que Jesus passaria por essa cidade chamada Jericó. Essa era a última oportunidade que Jericó tinha, que os moradores dessa cidade tinham de se encontrarem com Jesus antes da sua crucificação. E nós sabemos que o ministério de Jesus foi um ministério de grandes sinais, grandes milagres, que por onde Jesus passava, as multidões o acompanhavam. E não foi diferente dentro dessa narrativa, dentro desse cenário. A Bíblia diz, alguns versículos antes,
que Jesus, ao se aproximar dessa cidade, bela cidade chamada Jericó, na entrada da cidade havia um homem. Diferente de Zaqueu, esse homem era pobre. Estava sentado à beira do caminho, propositalmente, porque ali passava muitas pessoas. Então, Bartimeu estava ali de forma proposital, pedindo esmolas. Era um cego que vivia à margem do caminho. Ele ouve falar que Jesus está passando por ali. E esse cego que não enxerga, mas tem visão, ele começa a levantar um clamor profético no meio daquela multidão. E o clamor do cego que não enxerga, mas tem visão é: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas se ele era cego, por que você disse que ele tem visão? Calma. Ele não enxergava com os olhos físicos, mas ele tinha uma visão espiritual, porque todos diziam: é Jesus, filho do irmão Zé, filho da irmã Maria. Mas aquele cego entendeu que Jesus estava além disso. E o clamor dele revela a sua fé e a sua confiança. Ele diz: Jesus, da descendência de Davi. Em outras palavras, ele reconhece que Jesus é rei, que Jesus é Senhor. E o clamor do cego que estava à beira do caminho fez Jesus parar a sua caminhada e mandar chamá-lo. A história do cego você conhece, mas eu quero te dizer que por onde Jesus passava, aquele lugar não era mais o mesmo. Jericó, acredita-se que é a cidade mais antiga do mundo. Acredita-se também que ela é a cidade mais baixa em relação ao nível do mar. É a cidade das palmeiras. Era uma terra de fato muito bonita. Jesus, na entrada dessa cidade, ele restaura a visão de um cego. Tudo que aquele cego tinha era uma capa velha e suja, a qual ele se escondia debaixo dela. Porém, quando Jesus manda chamar, ele de um salto se põe em pé, abre mão da capa e vai ao encontro de Jesus. E Jesus faz para ele uma pergunta que todos nós gostaríamos de ouvir. E a pergunta é: o que queres que eu te faça? E a resposta do cego é simples: que eu veja. Jesus restaura a visão desse cego e, entrando na cidade, ele encontra um homem rico chamado Zaqueu, mostrando para nós que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus não tem problema com pessoas. Ele salvou o cego, o pobre, e dentro da cidade, um homem rico, mostrando para nós que essa acepção, quem faz somos nós. Deus não tem problema com as pessoas. Na verdade, o desejo dele é salvar a todos, resgatar a todos, encontrar a todos. E ao entrar nessa cidade, a Bíblia menciona desse homem, desse personagem, que não tinha muita altura, era baixo em estatura, mas o seu exemplo de fé fala até hoje. Esse homem chamado Zaqueu, e a tradução do seu nome significa puro. Porém, quando olhamos para a vida dele, nós vemos uma diferença. Porque, mais do que um cobrador de imposto, ele era chefe dos publicanos. E é importante entender que os publicanos trabalhavam para Roma. Eram judeus escolhidos por Roma para cobrar imposto do seu próprio povo. Então, enquanto Roma enriquecia, o seu próprio povo padecia essa opressão. E alguns cobravam impostos abusivos. Zaqueu não era somente um publicano, Zaqueu era chefe dos publicanos. E a Bíblia diz que era rico, provavelmente. Essa riqueza ele adquiriu de maneira ilícita. E a sua reputação no meio do povo não era nada boa. Era tido como ladrão. Era marginalizado.
Zaqueu era um homem excluído. Mas um dia ele ouviu falar de Jesus. Talvez Mateus, o evangelista, pregou para ele. Sim, porque antes de Jesus entrar em Jericó e encontrar Zaqueu na figueira, Jesus um dia passou pela coletoria, aonde Mateus, o evangelista, que também é chamado de Levi, estava lá exercendo a sua função, publicano, cobrador de imposto. Em outras palavras, um servidor público daquela época. Jesus passa na coletoria e com um simples convite, ele olha para Levi, Mateus e diz: segue-me. Irmãos, Jesus não prometeu nada para Mateus. Pedro pelo menos recebeu uma promessa. Jesus encheu o barco dele de peixe e diz: segue-me e farei de ti pescador de homens. Mateus não tinha nada palpável. Mateus só recebeu uma palavra. Eu fiquei pensando, imaginando o que Mateus viu, que fez ele abrir mão do seu emprego, da sua estabilidade financeira, abrir mão do seu trabalho, da sua vida, por que não dizer assim, se levantar, não pediu nem demissão, não deu nem tchau para os companheiros, simplesmente abandonou tudo e seguiu a Jesus. O que Mateus viu em Jesus, que foi capaz de fazê-lo renunciar a tudo aquilo que ele tinha. Não, Mateus não era um preguiçoso, que viu em Jesus uma oportunidade de sair do emprego, não. Mateus viu em Jesus uma oportunidade de salvação, de mudança e de transformação. Na coletoria, ele seria somente um publicano, mas seguindo a Jesus, ele seria um grande evangelista que ia impactar uma geração. Talvez Mateus pregou para Zaqueu. Afinal, Zaqueu era chefe de Mateus. Eu fiquei pensando, será que Zaqueu foi atrás de Mateus para saber o que aconteceu? Mas por que tu abandonou tudo? Por que tu não foi mais trabalhar? Por que tu abandonou a gente, a tua estabilidade financeira? Eu acredito que Mateus olhou para ele e disse: eu encontrei algo melhor. Eu encontrei Jesus, o Salvador da minha vida. E um dia, esse homem chamado Zaqueu desejava ver Jesus. Porque Mateus um dia largou tudo que tinha. Irmãos, a vida com Deus não começa se ganhando. A caminhada com Deus e a caminhada cristã, nós não começamos ganhando. Para seguir a Cristo, nós começamos perdendo. É perdendo algo nosso e recebendo algo dele. Mateus perdeu para lá na frente ganhar. Você está entendendo? Diga amém. A caminhada com Deus começa com uma perda, com uma renúncia. E se nós não estamos aptos a renunciar, também não estamos prontos para caminhar com Ele. Ninguém dá glória ouvindo isso, meu Deus. Mas se nós não estamos prontos para renunciar a algumas coisas da nossa vida, nós não estamos aptos para seguir a Cristo. Porque caminhar com Jesus envolve renúncia. Posso ouvir um amém? Caminhar com Cristo envolve renúncia. Mateus largou tudo. Jesus encheu o barco de Pedro de peixe. Depois que o barco estava cheio, Jesus disse: vem e segue-me. Não era mais fácil com um barco vazio? Mas a caminhada com Cristo envolve renúncia. Nós precisamos deixar algumas coisas para trás. Eu lembro que quando eu retornei para Cristo em 2015, depois de 7 anos, aprisionado nas drogas, no crime, na prostituição, em um culto como esse, quando o pastor fez o apelo, eu não via mais aquela multidão diante de mim.
Era só eu e aquele pastor, parecia que a gente estava num gabinete pastoral, eu e ele. Ali, o Senhor me restaurou. Quando eu cheguei em casa, a minha esposa, que na época era namorada, olhou para mim e disse: tu ainda vai usar droga? Depois de 7 anos como dependente químico, ela perguntou: tu ainda vai usar droga? Eu disse para ela: não. E esse não está de pé até hoje. Porque a caminhada com Cristo envolve renúncia. Se nós não estamos prontos a abrir mão de algumas coisas que nos distanciam dele, nós também não estamos prontos para caminhar lado a lado com ele. Foi o próprio Jesus que disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e então siga-me. Zaqueu desejava ver Jesus. E diferente de muitas outras pessoas, de muitos outros personagens, o desejo de Zaqueu era simples: ver Jesus. Agora ele tem a oportunidade, porém, haviam algumas barreiras em seu caminho. Haviam algumas limitações que o impediam de realizar o seu desejo. A primeira delas era a sua estatura. Ele era baixinho. Jesus estava envolto de uma grande multidão. Zaqueu não conseguia ver além da multidão. O segundo obstáculo, a própria multidão. O terceiro obstáculo, a sua riqueza. Os seus status sociais. Então Zaqueu precisou quebrar, romper alguns obstáculos para poder se aproximar de Jesus. A sua limitação física não o parou. A sua riqueza não o deteve. Nem tampouco aquela grande multidão conseguiram parar Zaqueu. Ele pensou além, fora da bolha. Ele se adianta, ele corre na frente da multidão, porque ele entendeu a rota que Jesus trilhava. E ele disse: eu vou me adiantar, eu vou correr. Ele corre, ele se adianta, ele passa na frente da multidão. Ele sobe em uma figueira brava. E em cima daquela figueira ele aguarda ansiosamente Jesus passar por aquela rota, para que ele pudesse cumprir com o seu desejo de ver Jesus. E diferente daquela mulher Ciro-fenícia, Zaqueu não leva para Jesus uma causa. Diferente de Jairo, que levou a causa de sua filha morta para Jesus, Zaqueu não leva nenhuma petição para Jesus. Diferente de Marta, irmã de Lázaro, e Maria, ele não se apresenta diante de Jesus com uma causa, com um pedido, com uma petição, não. Havia apenas um desejo no coração de Zaqueu. Ele só queria observar, ele só queria ver quem ele era. Ele queria encontrar Jesus. Esse era o desejo desse homem chamado Zaqueu. Ver quem era Jesus. Ele procurava Jesus. E de cima daquela figueira, Jesus entra na rota de Zaqueu. Para embaixo da figueira. Olha para cima da figueira e diz uma frase que simplesmente muda tudo. Porque Zaqueu não conhecia Jesus. Mas quando Jesus para embaixo daquela figueira, olhando para cima, Jesus disse: Zaqueu. Aqui já mudou tudo. Porque Zaqueu não conhecia, mas ele conhecia Zaqueu. Eu quero dizer para você que Deus te conhece. Talvez essa multidão que está à sua volta não conheça você,
Mas o Deus que viu você aqui nessa noite, Ele sabe quem você é. Talvez quando Zaqueu passava na rua, a multidão dizia: lá vai, a peça boa. Lá vai o danado ali, ó. O danadão ali, passando. Lá vai o fofoqueiro passando. Lá vai o enganador passando. Lá vai o mentiroso. Mas quando Jesus olha para aquele homem, Ele olha para a sua identidade. O nome de Zaqueu fala de pureza. Eu acredito que Zaqueu se perdeu na rota. Em algum momento de sua vida ele se perdeu. Eu acredito que ele até começou bem, mas em um dado momento da história ele enveredou por um caminho que desagradou a Deus. Jesus não olha para ele com um olhar de julgamento, de crítica. Jesus não olha para ele apontando o seu pecado, nem o seu defeito. Jesus olha para ele com um olhar de graça, de favor e de misericórdia, dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Aqui se inicia uma nova fase na vida desse homem chamado Zaqueu. Isso é curioso, porque para ver Jesus, ele precisou subir. É um ato de fé, verdade. Ele precisou subir para ver Jesus. Só que existe um problema quando se está numa figueira. Existe um problema e um perigo ao se estar na figueira. O problema é que na figueira você está longe do corpo. Na figueira você vê a todos, mas ninguém te vê. Na figueira você observa, mas não é observado. Na figueira você conhece o que está à sua volta, mas quem está à tua volta não te conhece. Na figueira você está camuflado. Na figueira você está disfarçado. Na figueira você está entre os galhos e quem está embaixo não consegue te ver. Existe um problema em se estar na figueira. Porque na figueira você não tem comunhão com o corpo. Você não tem relacionamento com a igreja, nem com o cabeça da igreja que é Cristo. Na figueira você se acha que está no patamar mais elevado. Não, eu sou melhor do que tudo e que todos. Na figueira você é um admirador, um consumidor de cultos. Em cima da figueira você está isolado, achando que o teu negócio é só entre você e Deus. Não. Na figueira você é intocável. Na figueira você está dentro da bolha. A motivação foi até boa em subir em uma figueira para ver Jesus. Só que quanto mais você sobe na figueira, mais você se distancia dele. A figueira poderia ser agora um obstáculo na vida de Zaqueu. Eu até acredito que se Jesus não manda ele descer até hoje, ele estava agarrado nos galhos daquela figueira. E eu vou além, as nossas igrejas estão lotadas de pessoas que estão em cima da figueira. Na figueira eles observam, são admiradores. Existem muitos admiradores no meio de nós. Eles acham bonito o louvor. Eles gostam da ornamentação. Os admiradores acham bonito a palavra da pregação da oferta. Os admiradores gostam quando vê as crianças aqui na frente. São simpatizantes. Eles gostam desse ambiente de leveza. Os admiradores estão lotando as nossas igrejas. Só que tem um problema, eles estão longe do corpo e longe de Jesus. Para ver ele subiu, mas para ter relacionamento é quando ele desce.
A Bíblia fala de um homem paralítico, se não me engano, lá em Marcos 2, carregado por 4 homens. Jesus pregava dentro de uma casa. Os amigos daquele paralítico desejavam levá-lo até Jesus, porém a casa estava lotada, a multidão atrapalhava. Eles subiram em cima da casa, abriram um espaço no telhado e começaram a descer aquele paralítico no meio da multidão, perto de Jesus. Em cima da casa, o paralítico via Jesus, mas para ser curado, ele precisou descer. Em cima da figueira, Zaqueu viu Jesus, mas para Jesus entrar em sua vida, ele precisou descer. Jesus nessa noite nos convida a descer. Jesus olhou para Zaqueu e convidou Zaqueu para o mesmo nível dele. Quando Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, Jesus está chamando Zaqueu para perto dele. Porque o nosso lugar não é distante, em cima da figueira, o nosso lugar é próximo de Jesus. Você crê nessa palavra? Jesus nessa noite nos convida para mais perto. Zaqueu precisou abrir mão daquela figueira. Até porque Jesus, Deus em sua palavra, Ele não está procurando admiradores. Deus procura nesse tempo os verdadeiros adoradores. Deus não está em busca de admiradores. Ah, Jefferson, mas a Bíblia diz que olharam para Jesus e foram iluminados. Sim, a beleza de Jesus ilumina a nossa vida. A beleza de Jesus é cativante, é verdade. Jesus é lindo, mas apenas olhar para Ele não muda a tua vida. Vai ficar bom agora. Apenas olhar para Jesus não vai mudar a sua vida. Ficar de longe admirando não vai mudar a sua vida. A nossa vida muda quando decidimos nos relacionar com Ele. A nossa vida muda quando descemos, quando nos humilhamos, quando nos prostramos, quando obedecemos a sua palavra. Porque Zaqueu tinha uma decisão, sim ou não? Jesus o chamou, mas ele podia decidir ficar ali. Não, aqui tá bom, Jesus. Tá bom demais aqui sentado no meu lugar. Zaqueu tinha uma escolha a fazer. A escolha de Jesus, olhando para Zaqueu e dizendo: Zaqueu, desce, deu para Zaqueu o direito de fazer uma escolha. Ele podia descer ou ele podia ficar ali. Mas isso é interessante porque o convite de Jesus era: desce depressa. Existe uma urgência. Jesus está dizendo: você não pode continuar apenas me admirando. Existe uma urgência. Você não pode ficar só nessa sua admiração por mim. Desce depressa. Aí Jesus vai dar um motivo. Por quê? Me convém pousar em tua casa. Eu acredito que quando Jesus olhou para Zaqueu, Ele não viu só Zaqueu. Parece heresia o que eu vou dizer, mas não é. Em cima daquela figueira não tinha só Zaqueu. Vou deixar você pensar. Em cima daquela figueira não tinha só Zaqueu. E aí? Tinha mais alguém com ele? Tinha. Toda a sua casa. Toda a sua família. Zaqueu não estava só na figueira. Estava ele, estava a sua esposa, estavam seus filhos.
com ele junto na figueira? Sim. Porque quando Jesus olha para você, ele não vê só você. Na verdade, quando Jesus encontra um homem, não tem a ver só com ele, mas com a sua descendência. Quando Jesus escolheu você, ele não estava mirando só em você, não. O alvo de Jesus era toda a tua casa. Porque Deus não é Deus do individual apenas, Deus é Deus do coletivo. Se fosse só Zaqueu, a salvação tinha acontecido na figueira. Mas não tinha a ver só com Zaqueu, tinha a ver com toda a sua casa, com toda a sua família. Deus, quando olhou para mim, ele não viu somente a mim, ele viu a minha família. Deus, quando ele encontrou você, ele encontrou e ele viu também a sua casa. Ah, Jefferson, mas só eu sou crente. É porque você foi a porta que Deus usou para entrar. E através de você a casa se converterá, servirá também ao Senhor. Vai começar em você, mas não vai parar em você. O alvo de Jesus nessa rota não era só Zaqueu. Era a sua casa. Por isso que eu afirmo que Zaqueu não estava só na figueira. E a decisão de Zaqueu de descer da figueira impactou toda a sua casa. Existem decisões que você, homem, que você, mulher, precisa tomar em Deus. E essas decisões não têm a ver só com você, tem a ver com a sua casa. Porque Deus é Deus da família. Deus é Deus da família. O que Deus quer fazer nesse tempo não tem a ver com o indivíduo, mas com a família. Eu olho para Gênesis e eu vejo isso. Na construção da arca, lembra? A Bíblia diz que só Noé era justo. Mas Deus olhou para Noé e disse: entra tu e toda a tua casa dentro da arca. Deus poupou a família por causa de Noé. Tem gente na tua casa que Deus está poupando porque você decidiu descer da figueira. Tem gente que Deus está guardando porque um dia você decidiu descer da figueira. Mas Jesus, ele tem a tua casa nessa rota, na rota da salvação. Na rota da salvação não é você que encontra Jesus. Porque Zaqueu procurava Jesus. Mas quem foi achado nessa história foi Zaqueu. Zaqueu procurava Jesus, mas Jesus não estava perdido. Era Zaqueu que precisava ser achado. Jesus o encontra. E com essa frase: me convém pousar na tua casa. Isso aqui é tremendo, porque Maria convidou Jesus. Jairo convidou Jesus. Aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús convidaram Jesus. Jesus recebia muitos convites. Aquele casamento em Caná da Galileia, Jesus foi convidado. Mas na casa de Zaqueu, não foi Zaqueu que convidou. Foi Jesus que convidou Zaqueu para ir para a casa dele. Porque quando você decide descer, aquilo que é teu se torna dele. Jesus olha para Zaqueu e diz: vamos para casa. Eu quero ir para a tua casa hoje. Me convém pousar na tua casa. Não foi uma escolha de Zaqueu, foi uma escolha do próprio Deus. Foi Jesus que escolheu. Foi Jesus que colocou a casa de Zaqueu na rota da salvação. Eu fiquei imaginando a cena. A Bíblia diz que Zaqueu era pequeno. Baixa estatura. Do lado de Jesus.
Jesus é grande, me entenda no espírito. Zaqueu é pequeno. Acontece que do lado de Jesus não tem ninguém grande. Do lado de Jesus não tem pregador grande. Não tem ministério de louvor grande. Do lado de Jesus ninguém é grande. Do lado de Jesus nós somos como Zaqueu. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez diante dele. Quem é grande aqui é ele, irmãos. Quem brilha aqui é ele. Quem fala nessa igreja, nesse altar, nesse púlpito, domingo após domingo, é ele. Não tem a ver com os preletores, não tem a ver com os pregadores, não tem a ver com os ministros de louvor. Grande nesse espaço, nesse lugar, é Jesus. Romanos 11:36, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Tudo gira em volta dele. Hernandes Dias Lopes diz: as estrelas só brilham quando o sol da justiça não está brilhando. Ele é o sol da justiça, quem brilha nesse lugar é ele. Nem o brilho terreno, nem humano pode ofuscar a grandeza de Deus. Do lado dele somos pequenos. Na verdade, do lado dele não somos nada. Somos miseráveis, pobres, cegos e nus, diante da grandeza, da beleza, da santidade do nosso Deus. Jesus é grande, nós somos pequenos. Jesus agora entra na casa desse homem chamado Zaqueu. E a entrada de Jesus na casa de Zaqueu traz para nós alguns ensinamentos. Porque Jesus entrou na casa e ficou em silêncio. Jesus na casa de Zaqueu ficou em silêncio. O Deus que fala se calou. O Jesus que conta parábolas se calou por um instante. E eu aprendo que o silêncio de Deus não significa a ausência de Deus. Às vezes Deus está em silêncio. O fato dele estar em silêncio não significa que ele não está com você. Haverá dias que você não ouvirá a sua voz. O fato de você não ouvir a voz de Deus não significa que você está longe de Deus. Às vezes a presença de Deus é suficiente. Porém, Zaqueu rompe aquele silêncio. Diz o texto que ele se levanta dentro de casa. E ele diz algo que me chamou a atenção. Ele diz: Senhor. Ele já está reconhecendo que Jesus é Senhor. E ele diz: Senhor, eis que hoje, que Deus tem para fazer é hoje. Eis que hoje eu dou a metade do que eu tenho aos pobres. E se na minha trajetória como publicano eu defraudei alguém, eu cobrei o que não deveria, eu comprei e não paguei, eu restituirei 4 vezes mais. Percebe que a presença de Jesus na casa constrangeu Zaqueu ao ponto dele se levantar naquele ambiente e dizer: hoje eu abro mão daquilo que me afasta de ti. A presença de Jesus nos constrange a viver uma nova vida. A presença de Jesus nos impulsiona a trilhar uma nova vida, um novo caminho. Porque lá em 2 Coríntios 5,17 diz que se alguém está em Cristo, me ajuda aí, por favor. Não, irmão, assim não. Se alguém está em Cristo, vai. Eis que tudo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
Quer conhecer se alguém está em Cristo? Você identifica através daquilo que ela renunciou. Se não tem renúncia, essa conversão precisa ser revista. Se nós não abrimos mão daquilo que nos distancia dele, será que de fato a salvação chegou para nós? Zaqueu se levanta no meio e diz: eis que hoje eu abro mão. O que Deus tem para fazer é hoje, na nossa vida, é hoje. Ah, mas amanhã. Ah, mas quando eu resolver isso na minha vida. Ah, mas quando eu colocar isso aqui no lugar, o que Deus tem é hoje. Para de adiar o que Deus quer fazer hoje. Para de colocar desculpa, Deus quer agir hoje. Jesus rompe o silêncio também, e eu já estou terminando. Jesus rompe o silêncio também, e ele diz hoje: a salvação veio a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, sobre Zaqueu havia uma promessa. Existe uma promessa sobre a minha e sobre a tua vida. Jesus desejou pousar na casa desse homem. E talvez você me escuta aqui, ou me acompanha pela internet, e você está se questionando e dizendo: mas Jefferson, na minha casa só tem pousado contenda. Na minha casa só tem pousado a discórdia. Na minha casa só tem pousado os traumas familiares. Na minha casa tem reinado a escassez. Na minha casa tem pousado divisão. Mas eu trago uma palavra do céu para a tua vida hoje. A tua casa entrou na rota da salvação. Jesus está olhando para ela hoje e Ele deseja salvá-los. Irmão, a tua casa está na mira. Os olhos do Senhor estão sobre a tua casa. E eu acredito de verdade que a nossa casa será um cenário de milagres. Quantas coisas ilícitas Zaqueu levou para casa? Coisas que trouxeram vergonha para dentro daquela casa. Mas naquele dia, Zaqueu levou o que poderia mudar a sua vida. Zaqueu levou Jesus para casa. E a casa desse homem foi impactada pela salvação que Jesus trouxe para aquela família. Percebe que se Deus quisesse só Zaqueu, a história dele tinha findado aonde? Na figueira. Mas Lucas continua escrevendo. Jesus entrou na casa, salvou toda aquela família. Porque o que Deus tem para fazer nesse tempo vai passar pela tua casa, vai passar pela tua família. Na tua casa você verá o teu marido se converter, a tua esposa se converter, os teus filhos se converterem, e de fato a tua casa será o lugar que você mais vai vivenciar milagres da parte de Deus. E na igreja a gente vem celebrar o quê? Aquilo que Deus já fez na nossa casa, aquilo que Deus fez na vida da nossa família. Jesus deseja pousar na tua casa hoje. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Continua no mesmo espírito. Jesus nos convida a entrar na rota nessa noite. Talvez na sua jornada de fé você fugiu da rota. A rota que Jesus tinha preparado para você trilhar. Hoje você tem a oportunidade de entrar novamente na rota da salvação.
Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Senhor, nós precisamos de Ti, Jesus. É verdade que sem Ti nós estamos perdidos. Obrigado porque um dia o Senhor nos encontrou. E o Senhor olhou para nós com um olhar de graça e de misericórdia. Estamos aqui nessa noite, Pai, diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, que em nós não há força, que em nós não há bondade. Reconhecemos que tudo que temos vem de Ti. Ah, Senhor, eu te peço nessa noite, visita os lares representados aqui nessa noite. Visita as famílias representadas por cada irmão aqui nesse lugar. Eu não sei a realidade que os meus irmãos têm enfrentado dentro do lar. Eu não sei o tamanho do gigante, o tamanho do urso que tem se levantado. Eu não sei o tamanho da divisão que tem reinado naquele lar. Eu não sei o que tem imperado dentro daquela casa. Mas eu te peço, meu amigo Espírito Santo, entra nessa casa e coloca em ordem tudo que está fora do lugar hoje. Ah, Jesus, eu profetizo que a nossa casa será impactada pela Tua glória. Eu profetizo que o nosso lar será restaurado pela Tua presença. Eu profetizo um alinhamento, uma juntura, uma união, uma conversão em massa dentro dos lares. Testemunhos sendo contados. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Eu profetizo que essa família irá declarar o que Josué declarou: eu e a minha casa, eu e a minha família, eu e os meus familiares serviremos ao Senhor. Se você crê nisso, fecha teus olhos, adore a Ele aqui nesse lugar. Tu és minha vida, Jesus.